Olá, eu sou Valéria Gigli Ferreira, psicóloga individual de casal e familiar. O nosso encontro de hoje é para falar um pouquinho de uma questão bastante atual, que é o modelo de relacionamento a dois de nome ficantes, ou mais atualizadamente dizendo peguetes, os peguetes, as peguetes. Peguete o que é? De pegar, de tocar. Isso, a meu ver, acontece em decorrência à mudança dos modelos de conjugalidade e família que ocorreram a partir dos anos 60 com o fim do patriarcado. O final do patriarcado e o advento do divórcio fez com que muitas famílias e muitas pessoas ficassem muito traumatizadas com a separação conjugal de pai e mãe. E com isso veio uma geração com medo de amar. Isso também acontece porque após o patriarcado, as mulheres foram para o mercado de trabalho e os filhos e filhas de muitos casais passaram a ficar para lá e para cá, para que pai e mãe pudessem trabalhar. Então eles ficam com os vizinhos, ficam com o tio, ficam com a avó, ficam com não sei quem. E isso inaugurou uma geração de pessoas que aprenderam a ficar já na relação com pai e mãe. Pai e mãe são os primeiros ficantes nessas relações, porque eles também só ficam de vez em quando com os filhos e filhas. O que decorre daí, relações frágeis entre pais, mães, filhos e filhas, que até isso já está em estatística. X% das famílias apresentam uma relação frágil entre pais, mães, filhos e filhas, o que obviamente é algo bastante complicado para o desenvolvimento do sistema familiar, especialmente dos filhos e filhas. Mas vamos lá, vamos falar das relações ficantes, relacionamentos a dois entre ficantes. O problema principal, a meu ver, dessas relações é a efemeridade, que ataca frontalmente a necessidade de apego e a característica de apego da espécie humana. A gente se apega, né? Eu sempre conto a história de um sapinho que ia lá em casa. Toda vez que chovia, ele aparecia e ficava num cantinho que tinha água. E eu fui me apegando ao sapinho. Aí um dia o sapinho não foi mais, eu fiquei chateada. Eu falei, puxa, eu gostava tanto que aquele sapinho aparecesse. Então, se nós nos apegamos a um passarinho, a um sapinho, aos animais, que dirá às pessoas? E as relações entre ficantes atacam frontalmente a necessidade e o desenvolvimento natural do apego entre os humanos. Por quê? Porque a regra da relação entre ficantes é não ter regras, é proibido proibir. Anos 60, isso, contra a cultura, é proibido proibir. Então, inaugurou-se a partir dos anos 60 relações desestruturadas. Relações desestruturadas tendem a machucar muitas pessoas, porque onde não tem regra, o risco de haver confrontos, colisões, aumenta muito. Deus livre e guarde. Então, a regra das relações entre peguetes é não ter regras, e isso é muito ruim. Por quê? Se por um lado as pessoas não se envolvem, não assumem responsabilidades, por outro lado elas também não deitam raízes. Cada um faz o que quer, o risco das pessoas se machucarem emocionalmente, se ferirem, aumenta demais. Eu penso que seria interessante a gente rever tudo isso. Por quê? Porque eu tenho visto também acontecer um outro problema, que relações potencialmente boas acabam sendo machucadas porque no início da relação as pessoas ficavam com muitas ou com poucas outras pessoas, mas ficavam com outras pessoas. E isso muitas vezes deixa ali uma sequela numa relação que poderia ser muito bacana. Então vamos pensar se é isso que a gente quer para a vida. Ou se a gente realmente se as gerações estavam somente reagindo ao medo de sofrer. Me lembra aquela música, né, cantada pela Zizi Posse, Ah, coração, se apronta para recomeçar. Precisamos recomeçar as relações, a maneira de pensar as relações a dois de um outro jeito. Vamos começar a superar o medo de amar. Amar tem riscos? Tem, mas também traz muitas coisas boas. Deus permita. Fiquem com Deus. Um beijo.